Olha, você já pegou o desenho do seu filho alguma vez e aí você falou, nossa, que negócio diferente ou estranho, ou será que ele tá querendo dizer alguma coisa com isso aqui? Bom, se sim ou não, a verdade é que tem como sim a gente entender o que se passa ali com a criança através do desenho dela. Não é superstição, nem nada disso não, são observações que dá pra gente tirar. Nesse vídeo eu vou trazer três aspectos que a gente consegue estar observando ali no desenho da criança pra gente entender o que se passa no emocional dela. Eu sou Marcos Vinícius, sejam bem-vindos ao meu canal e vamos pro vídeo. Vamos lá. Considerações primordiais. Seguinte, pro desenho da criança, e que fica bem claro isso, tá? Gente, não é um desenho que vai definir tudo, tá? A gente precisa observar uma certa quantidade de desenhos pra gente chegar numa conclusão. Porque às vezes, dependendo do que ele quer desenhar, ele vai estar fazendo coisas diferentes ali, e aí você pode ter um julgamento que não tá plausível, tá? Eu sempre também falo, a canetinha é muito complicada de usar. Ao longo da explicação você vai entender o porquê. Então não use a canetinha, ou seja, não forneça esse tipo de material. Sempre forneça lápis de cor, uma tinta, giz de cera, tá? Vai fazer sentido já já quando eu explicar. Então, essas são as considerações primordiais. E, claro, também, não pegue na mão da criança, tá? Pra guiar o desenho, porque aí você tira o que ela tá imprimindo ali. É muito importante isso, deixar ela fazer. Quando ela tiver desenho, não interferir em nada. Na verdade, isso acontece mais nas escolas, né? Que aquela coisa, a criança é novinha, e aí sai aquele rabisco, e aí você não quer que ela saia ali, e aí bota a mão, mas cara, o que sair, saiu. É dessa maneira que tá a maturidade dessa criança. Então, esse negócio de ficar ajeitando pra ficar bonitinho, pra mim, não vale. Porque eu preciso entender como é que tá a maturidade dela ali. Enfim, né? Isso jogando para um outro tipo de olhar. Mas vamos lá para os três pontos. Primeira observação: a gente pode ficar atento se vai haver uma mudança brusca nas cores que ele usa. Quando você tem, por isso que eu falo, né? É preciso um apanhado de desenhos para você entender qual é o tipo de cor que ele gosta de usar, por exemplo. Você vai ver que ele vai ter afinidade com um tipo de cor. Algumas preferem umas cores mais um amarelo, outras vão preferir mais um laranja e vermelho, outras azul, enfim. Todo mundo tem uma preferência para as cores e tal. Então, na maioria das vezes, claro, depende do que vai desenhar. Mas você vai ver que ele tem uma preferência de cor ali, quando você pegar o apanhado de desenhos. Então, se você tem um apanhado e você vê que um desenho se destoou completamente dos outros, ou seja, teve uma mudança brusca ali nas cores que ele estava usando, isso é um sinal de que algo mudou ali, assim, teve uma mudança na vida dele significativa. Que, claro, é uma mudança emocional. Porque a criança ela não fala, né? Então, se ela tá desenhando ali, ela tá praticamente colocando para fora o que ela tá passando. Você vê a arte, a música, um quadro, é exatamente a pessoa botando para fora o que ela viveu, o que ela pensa, enfim, o teatro, é tudo isso. São coisas que vêm de dentro para fora. Então, quando tem essa mudança brusca, algo aconteceu. Pode ser algo bom ou pode ser algo ruim. É importante ficar atento, olhar a rotina, e aqui já vai o que fazer nesses momentos. Então você fica mais atento, você olha, reavalia a rotina para ver se algo mudou, se tem algo diferente, né? E claro, dependendo da idade da criança, é bom conversar. Como é que tá, enfim, na escola ou lugares que ele frequenta, enfim, perguntar para ele como é que tá uh, a rotina dele, tá? Sem perguntar, pelo amor de Deus, né, gente? Você tá gostando da sua rotina? Tá tudo bem? Não. Você fala, e aí, como é que tá? Daquele jeitinho, né? Bem devagar que a gente vai chegando ali de leve. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto a se observar é o seguinte: se na maioria dos desenhos você vê que predomina cores escuras, roxo, preto, cinza, marrom, azul escuro, se você vê que essas cores estão predominando, ou seja, estão aparecendo na maioria dos desenhos, e além disso está preenchendo numa folha, por exemplo, o que mais predomina nessa folha são as cores escuras. Porque às vezes, dependendo do que vai desenhar, por exemplo, ele desenhou um carro e desenhou o pneu do carro e pintou o carro de preto. Aí tá tranquilo, tá entendendo? Agora, se na maioria dos desenhos
a maior parte da folha desenhada está predominando cores escuras, como estas que eu citei, de cara já vai te revelar que a criança ela tá introspectiva ou é introspectiva, tem até a ver com o temperamento melancólico, mas deixa isso de lado um pouquinho. Mas pode também revelar uma insegurança ou uma necessidade de segurança. Enfim, é os dois ali ao mesmo tempo, é a mesma coisa, tá? Então, é importante observar essas cores escuras, e isso remete sim à introspecção, tá? É diferente de você desenhar um sol, algo claro, enfim, luz. E ali, quando você tem um pouco mais de escuridão, você tem um pouco mais de introspecção. E por isso pode trazer isso. Olha, talvez você possa estar achando estranho, mas como eu falei, eu tenho ali 10 anos de experiência em sala de aula. E eu aprendi essas coisas estudando a antroposofia. Falo, vira e mexe sobre isso aqui no canal. A antroposofia significa estudo do ser humano, que foi desenvolvida por Rudolf Steiner há 100 anos atrás. E isso é um tipo de observação que a galera que educa nesses lugares, ou seja, os professores, a gente observa isso. Eu falei agora de pouco de temperamento. O temperamento é uma das coisas que a gente observa, né? E os desenhos também. Inclusive a gente vai vendo pelos desenhos o processo de amadurecimento também. A questão é que eu sei que é diferente, talvez você nunca ouviu falar sobre, então isso só tem em escolas Waldorf, tá? Que tem, se chama pedagogia Waldorf, e aí vai trabalhar com esse tipo de observação. É uma observação extremamente completa e extremamente intencional. Tudo que a criança está fazendo ali tem um porquê e tem uma intenção. A gente tenta sugar e entender de todas as formas possíveis. E o desenho ele fala muito, sabe? Ele é incrível, né? Mas é porque o desenho é uma arte. Então, eu usava também dessas sempre na minha aula. E você vê, eu sou professor de música. Minha primeira formação é licenciatura em música. Que licenciatura em música eu comecei a gostar de dar aula. De gostar de dar aula, eu gostei, claro, de lidar com o ser humano e estudar o ser humano através da antroposofia. E agora a neurociência, após em neurociência. Então, é, eu usava isso nas minhas aulas. Eu sempre, mudança de estação de ano e tal, festas, eu sempre fazia um desenho e pedia para eu poder estar observando os desenhos dos meus alunos. Por exemplo, aqui que eu guardei, olha, você vê aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver. É, esse desenho. Isso aqui são alunos de 7 anos. Alunos de 7 anos. Fogueira. Esse aqui também, ó. Fogueiras. Também. Se eu não me engano, acho que era de festa junina. Agora eu não vou me lembrar, porque eu tinha guardado aqui. Bom, então eu gostava de guardar, mas aquela coisa que eu te falei agora há pouco. Olha, esses dois desenhos aqui são dos mesmos alunos. Esse daqui, tá? Deixa eu botar mais pra cá pra você poder ver o personagem. Esse aqui é do mesmo aluno. Olha as cores e você vê que ele preenche a folha todinha. Aqui já vai ter umas cores um pouco mais diferentes. Olha. Por isso que eu falei, é importante você pegar uma quantidade. Ou seja, os dois são do mesmo, da mesma criança, mas é importante você pegar o apanhado de desenho para você saber se de fato teve mudança. Porque imagine, eu só vi essa folha aqui. Aí quando chega eu vou ver esse desenho aqui, só tem essas duas, eu vou, caraca, mudou muito. Ele teve uma mudança brusca de cores aqui e tal. E não, eram cenários diferentes. Aqui era uma noite e tal. Aqui parece não ser uma noite, mas enfim, tem ali a fogueira, mas ele está representando de formas diferentes. Então é importante pegar uma certa quantidade de desenhos. Por quê? Coloca isso na rotina. Se você colocar os desenhos na rotina, isso vai te ajudar a você estar coletando. Para ele é muito bom, é terapêutico. Para você, se aproxima também, tira ele um pouco da tela, sabe? Isso é muito bom. Ah, e antes que eu esqueça, tô indo pro terceiro ponto, esqueci. Como é que a gente lida com isso? Quando acontece dessa introspecção, dessa necessidade, essa insegurança e tal, o que a gente faz? É a presença do adulto, da base dele, dos pais. Então a gente precisa dobrar a presença dos pais ali. Pode ser sentando para fazer um desenho, pode ser contando uma história, um pouco mais de tato, de presença, tá? De forma intencional. E o último
terceiro ponto que eu vou deixar aqui, tem mais, mas para o vídeo não se alongar eu vou ficar só com esses três. É a questão dos traços, ou seja, a intensidade que a criança usa na folha. Então, se ela está usando, se ela está desenhando com muita força, a ponto de amassar ou rasgar, aí ela já pode estar apresentando um pouco de ansiedade, de tensão, aquela coisa de que ele está tentando dar conta, mas não está dando, está pesado ali, sabe? Não tá legal. Então, essa intensidade de força ali não é essa questão de tipo, é o jeito dele. Não, não é, tá? Às vezes, na maioria das vezes, você pode ver que se tiver muita força ali, o traço tiver muito forte, ou seja, eu tô falando de coisas exageradas. Tem gente que tem um traço um pouco mais forte, sim, desenhando. Tem outro que tem um traço um pouco mais leve. Eu tô falando de exagero, tá? E ainda nesse ponto de exagero, ou seja, ao contrário do forte, aqueles traços que são extremamente leves, às vezes a folha fica mais branca do que desenhada. É algo também a se observar. Por quê? Parece que a vitalidade da criança, ela tá fraca. Você vê que o ânimo, a força de vontade não tá muito ali. É como se o eu dela não tivesse presente ali. E não é uma questão de tipo, ele só não estava afim de fazer o desenho. Não. Por isso que eu falo, observe uma quantidade. Se na quantidade de desenho você vê que ele tá. Às vezes você vai perceber que ele estava assim até a fim de desenhar, mas, enfim, o está sai muito leve, quase que você não vê o negócio ali direito. Na maioria das vezes até acontece da folha ficar mais branca do que desenhada ali, tá? Isso de criança pequena, criança um pouco maior, tá? De criança que, por exemplo, a pequena que só vai rabiscar, vamos dizer assim, então você vai observar que ela quase não vai rabiscar ou vai ficar muito claro, vai ter uns rabiscozinho ali, quase nada. Isso é algo também a se observar. Então, você vê, se o ponto está com muita, o traço está com muita força, um pouco de tensão, de ansiedade, a gente revê um pouco da rotina, é importante você olhar. Por isso que eu falo, é praticamente terapêutico, porque aí você vai lá e já vai ter que mexer na rotina. Você já vai ter que reforçar ali a sua presença também, para tranquilizar. E é importante, por exemplo, usar a massinha. Nesse caso de tensão, de ansiedade, porque a massa ela descarrega um pouco da sua energia, ou seja, aquela tensão. Coisas que envolvem movimento do corpo físico também vai ajudar a dar uma descarregada. Então, antes do desenho fazer isso, vai ser bom. Antes do momento do desenho. Eu acho que já ficou claro que é importante ter o momento do desenho na rotina, né? Bom, e o segundo, que é o traço fraco, que é a vitalidade não está muito ali, o eu da criança não está muito ali. Aí a gente já faz meio que ao contrário do outro. Ele já vai precisar de algumas atividades um pouco mais envolventes, um pouco mais animadas. Enquanto o outro vai precisar de algumas atividades estratégicas, que pode até ser movimentado, mas no sentido de descarregar e não agitar. Por exemplo, a massinha, ela vai usar ali, ela vai descarregar um pouco daquela energia, daquela tensão. Talvez algum tipo de exercício, mas nesse caso aqui a gente precisa envolver mais ele. Então a gente traz algumas atividades que tenham um pouco mais de movimento e é importante também, talvez se der, seria ideal um final de semana, momentos com a natureza onde ele possa observar e pintar um pouco do que ele viu na natureza no lugar aonde que você foi e passeou. Isso seria muito bom também. Contar com a ajuda da natureza para trazer um senso de pertencimento. A natureza ela tem essa característica de trazer vida, de trazer cor, de trazer pertencimento, sem contar os estudos hoje que a gente tem comprovado da importância de botar o pé na grama, tá? O benefício que isso traz. Gente, esse foi o vídeo. Eu juro que eu pensava que seria menor, mas tem certas coisas, ainda mais um assunto diferente do que eu já tenho falado aqui, que não adianta eu querer ficar resumindo, eu preciso explicar e depois eu faço mais vídeos explicando um pouco mais, adentrando mais um pouco no assunto. Então, se você tinha o costume de guardar os desenhos do seu filho, essa é a hora de você pegar as observações que eu dei e começar a dar uma observada com um novo olhar. Ali pode estar mostrando um pedido de ajuda para que você chegue
um pouco mais perto. Não deixam de curtir, vão me ajudar bastante. Ativa lá o sininho, as notificações, se inscreva aqui no canal. Deixa suas sugestões e também deixa suas dúvidas aqui. Se você gostaria de entender um pouco mais sobre o seu filho, o temperamento do seu filho e o seu temperamento, eu falo bastante sobre isso aqui no canal. Eu vou deixar aqui, tem um e-book, no link do vídeo eu vou deixar um e-book gratuito para você baixar, vai estar explicando sobre o temperamento, pra você entender um pouco mais sobre o seu filho, algumas dicas de lidar também. Ah, mas pô, caraca, não vou nem baixar, perder meu tempo. Se você não entender, não tem problema. Aí no final também do e-book vai ter lá o link para você fazer um teste de temperamento. Você pode fazer o teste do seu temperamento, ou seja, tem um voltado para adulto e outro voltado para criança. Lembrando que esse teste para criança é importante a gente fazer a partir dos 6, 7 anos em diante. Antes disso, ele ainda está em processo ainda de formação, maturidade e tal. Então a gente não consegue pegar muito bem o temperamento, não vale muito a pena. Tá bom? Te espero no próximo vídeo.